Então, pessoal, Hare Krishna, Marcos Hahnemann já se conectou. Enquanto vocês vão se conectando, vou fazer aqui a invocação desse mantra auspicioso para pedir as bênçãos do Bhagavatam e dos Bhagavatas, para que essa transmissão, essa nossa conexão, essa troca, seja uma troca permeada de consciência de Krishna, sob a luz dos ensinamentos de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Sou Mahaprabhu Kripadasa, hoje sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. Vou fazer a leitura aqui do terceiro canto, capítulo 9, verso número 5. Você que está acompanhando, lembre-se de que é muito interessante que você expresse seu ponto de vista, traga comentários, perguntas, questionamentos. Essa interação é muito importante, porque é através dela que a gente vai se desenvolvendo no cultivo desse conhecimento de Bhakti Yoga, que é o serviço devocional amoroso à suprema personalidade de Deus. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, deusa do conhecimento, da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá. Verso de hoje, verso 5, capítulo 9. Ele vai dizer o seguinte. Jetu tvadia charanam bhuja kosha gandham jigranti karna vivairai shruti vata nitram bhaktya grihita charana paraya chatesam napaishi nattaridayam buruhat swapunsham. Tradução palavra por palavra. De aqueles que tu, mais, tvadia, vossos, charanambuja, pés de lótus, coxa, dentro, gandham, aroma, jigranti, cheiram, karna, vivaraihi, através do canal dos ouvidos, shruti vata nitam, transportado pelo ar do som védico. Bhaktya, pelo serviço devocional, grihita charanaha, aceitando os pés de lótus. Paraya, transcendental, cha também, techam, para elas, na nunca. Apaishi, separado, nata, ó meu Senhor, ridaya, coração, ambu, ruhat, do lótus de swapunsham, de vossos próprios devotos. Então vamos lá. Tradução desse shloka, desse verso do Srimad Bhagavatam. Ó meu Senhor, as pessoas que cheiram o aroma de vossos pés de lótus, transportado pelo ar do som védico através dos orifícios dos ouvidos, aceitam vosso serviço devocional. Para elas nunca estáis separado do lótus de seus corações. Srimad Bhagavatam sempre assim com essa, na verdade,
A literatura védica, de uma maneira em geral, sempre emoldurada por, assim, poemas, né? Uma linguagem muito poética. Então vamos ao significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada! Para o devoto puro do Senhor, não há nada além dos pés de lótus do Senhor. E o Senhor sabe que tais devotos não desejam nada mais que isto. A palavra tu especificamente estabelece este fato. O Senhor também não deseja se separar dos corações de lótus desses devotos puros. Se separar dos corações de lótus desses devotos puros. Desculpe, eu aqui me... Continuando. Vou repetir. O Senhor também não deseja se separar dos corações de lótus desses devotos puros. Este é o relacionamento transcendental entre os devotos puros e a personalidade de Deus. Porque o Senhor não deseja se separar dos corações de tais devotos puros, subentende-se que eles são especificamente mais queridos do que os impersonalistas. E Prabhupada aqui já faz essa correlação da vertente personalista dos Vedas e da vertente impersonalista. Isso para nós não tem assim tanta relevância, mas no Oriente isso é muito acentuado, esses debates filosóficos. Talvez agora em Kali Yuga nem tanto, né? Já se perdeu muito essa... Na Índia ainda tem bastante, né? Mas o fato é que, por exemplo, muitas pessoas no Ocidente adotam uma linha impersonalista, mas nem sabem exatamente o que se trata em personalismo, não se aprofundam nos conceitos, tá? Não vão atrás do Siddhanta védico, tá? Porque através desse cultivo a gente vai ver que, obviamente, até a própria física quântica hoje já advoga que por trás de todo fenômeno científico tem que ter um agente por trás. E o agente último, ou o primeiro, é Krishna, Ishvara Paramakrishna Satitananda Vigraha, né? Ishvara Paramakrishna. Krishna é o controlador supremo, ou seja, ele é esse agente que está por trás de tudo, que dá início a todos os fenômenos da criação, da existência, enfim. Mas então esse é o fato, né? Prabhupada ele está sempre batendo muito nesse ponto, porque o impersonalismo desencaminha as almas, as entidades vivas, da possibilidade de intercambiarem seus relacionamentos amorosos com Deus. E aí é o que se denomina a busca a liberação impersonalista, é o que se chama de suicídio espiritual, na medida em que nós estaremos aniquilando, tentando, na verdade, porque isso nem é possível, aniquilar a nossa própria individualidade, a nossa existência como ser eterno, parte integrante de Krishna, um indivíduo, uma alma espiritual, Diva Tattva. Isso nem é possível. Mas se atinge até um determinado ponto e depois se dá conta de que não é que isso. Porque não se obtém plenitude do ser através dessa busca e dessa realização do Brahman impessoal. A pessoa acaba que depois, ela quando chega nesse estágio, ela vai se dar conta de que não é isso. E aí tem que voltar a nascer no plano de existência material. Mas enfim, importante fazer esse adendo, porque muitas vezes a gente não tem noção, né, de por que Prabhupada está sempre aqui nesse verso. Agora ele traz a questão, né, subentende-se que os devotos puros, eles são especificamente mais queridos do que os impersonalistas. Exatamente o fato de que os devotos, eles intercambiam a relação amorosa com Deus. E o impersonalista, ele não aceita a pessoa de Deus e, portanto, não tem intercâmbio amoroso. E Deus, ele é atraído pelo amor dos devotos. Então, quando você nega a existência da pessoa suprema, você está negando
a relação que pode se estabelecer com ele, a relação no serviço amoroso. Então, ponto para os personalistas. Vamos lá então, continuando. O relacionamento dos devotos puros com o Senhor desenvolve-se por causa do serviço devocional ao Senhor, com base autêntica na autoridade védica. Com base na autêntica autoridade védica. Estes devotos puros não são sentimentalistas mundanos, mas sim verdadeiros realistas, porque suas atividades são apoiadas pelas autoridades védicas que têm prestado atenção auditiva aos fatos mencionados nos textos védicos. Muito bom, né? E aí, turma, vocês aí, Marcelo Magalhães, Fernando Araújo, Seijião, Negão, Gada Shalabi, Marcos Hahnemann, que eu já me reportei. Obrigado por vocês estarem acompanhando. E aqui no nosso Instagram também tem aqui alguém acompanhando. RD Castilho, Haribo, querido Marra. Diego por aqui, fala. Tudo bem, Diego? Eu tenho orado sempre pelo Senhor Nishinradeva e conectado, tá? Aí na sua pessoa. Então vamos lá. A palavra parayá é muito significativa. Para Bhakti, ou amor espontâneo por Deus, é a base para um relacionamento íntimo com o Senhor. Este estágio mais elevado de relacionamento com o Senhor pode ser atingido simplesmente por se ouvir sobre ele, seu nome, forma, qualidade, etc., de fontes autênticas como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, recitados por devotos puros e imaculados do Senhor. Caramba, hein? Prabhupada sempre arrasando nos seus comentários, nos seus significados Bhaktivedanta. Vamos lá. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância. Meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a shot do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, bem-vindo você que chegou agora. Estou lendo aqui o verso 5 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 9. Vou repetir aqui o verso. Jetutu adiya charanambudya kosha gandam jigranti karna vivarai Shrutivatan Bhaktiagrihita Charana Parayachatesam Napaishi Nataridayambur Burhat Swapunsam. A tradução, ó meu Senhor, as pessoas que cheiram o aroma de vossos pés de lótus transportado pelo ar do som védico através dos orifícios dos ouvidos, aceitam vosso serviço devocional. Para elas nunca estáis separado do lótus de seus corações. Então aqui nesse verso se enfatiza a condição ímpar do devoto puro de Deus. Devoto puro de Deus é aquela alma, aquela entidade viva, tirando os Nitya Siddhas, são as entidades vivas, as almas associadas com Krishna no mundo espiritual, que já são puros porque já estão completamente imersos no serviço devocional a Krishna. Então esses devotos puros, eles estão nessa categoria, fazem parte de Antaranga Shakti. Estão completamente ali
integrados no plano do absoluto, com a verdade absoluta, servindo a pessoa suprema, que é o cerne de tudo que existe. A pessoa de Deus, né? A suprema personalidade de Deus. Então, por exemplo, Srila Prabhupada, a gente sempre usa aquela denominação, né? Porque Prabhupada é um Shakti Avesha Avatara. Devoto puro. E tecnicamente esse termo Shakti Avesha Avatara remete o quê? O termo Shakti, a gente sabe, quer dizer potência, energia, poderosa. Avesha, dotado. Dotado o quê? De Shakti. Dessa potência energética. E Avatara, aquele que... um enviado. Aquele que vem de um plano superior, aquele que desce, sai de um plano superior e vem para um plano inferior, dotado da potência de amor de Deus para propagar esse amor. Essa Shakti, essa potência energética, é exatamente essa potência de amor. Então, Prabhupada, ele é um exemplo clássico de um devoto puro, que vem a esse mundo em missão para propagar o amor a Deus, para transmitir o método específico, adequado para a era de Kali Yuga. Nós somos muito afortunados por termos recebido essa bênção e temos que agarrar isso com todas as forças para que a gente possa ir gradualmente trilhando esse caminho nessa jornada de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, agregando esses valores divinos que vão eclodindo através dessa aceitação do sadhana bhakti, da disciplina que permite limpeza do coração, limpeza da mente, na verdade, controle da mente, limpeza também através do controle. E, consequentemente, galgarmos, a gente ir em frente nesse viés de purificação. Quem sabe um dia a gente não chega numa plataforma de pureza também, Nós possamos estar completamente dedicados a Deus, corpo, mente e alma, entregues em serviço a Deus, só desejando. Como Prabhupada fala, o Senhor sabe que tais devotos puros não desejam nada mais que isto, que é o quê? Está ali agarrado nos pés de lótus de Krishna, completamente dependente de Krishna, clamando a Krishna para que sempre possa estar servindo os seus pés de lótus. E a potência do devoto puro, ela é algo assim inimaginável, porque o devoto puro, ele carrega Krishna com ele. Ele está integrado a Krishna. Por isso tem uma citação de Srila Prabhupada no Sri Chaitanya Charitamrita, num verso onde Adilila, não recordo o capítulo, eu tenho que fazer essa pesquisa, me foge qual foi o capítulo e o verso, mas é lá no Adilila. Então, num dos versos citados por Krishnadas Kaviraja Goswami, no seu significado, Srila Prabhupada menciona que o devoto puro, ele é igual a Krishna. Aí a gente não pode confundir com a ideia de que, então ele é Deus também. Não é esse o ponto. Ele é igual a Krishna no sentido de que porque sua vida, ela é totalmente dedicada à vontade do Supremo,
Porque ele funciona como uma engrenagem, uma peça, como tem por exemplo, um motor. O motor, para ter o seu funcionamento, ele tem vários componentes. Mas ele tem uma denominação, né? Muitas peças de um motor, ele vai ter uma denominação ali que é específica. Sei lá, a polia do motor. Mas você pode falar, o motor isso é motor também. Porque faz parte do motor. Então, porque ela está cumprindo o seu papel dentro daquela dinâmica de funcionamento de um motor, então é o motor também. Então, mas não dá para se confundir isso. Na verdade, não. Prabhupada deixa muito bem clara essa questão. Né? Mas ele diz que é igual ao Krishna, por quê? Porque ele está absolutamente integrado a Krishna, trabalhando para a vontade de Krishna. A sua vida está totalmente focada em dar prazer. Anukulena Krishnanu. Ele não tem outro desejo que não seja dar prazer a Krishna. Aí você pode falar, poxa, mas que coisa chata. E eu, onde é que eu fico nessa história? Né? Mas aqui quem acompanhou bem aqui é a leitura que eu fiz do significado Bhaktivedanta de hoje, desse verso que eu estou lendo. A Prabhupada faz aqui a menção de que o Senhor também não deseja se separar dos corações de lótus desses devotos puros. Ou seja, então esse intercâmbio ele é uma via de mão dupla. E quanto mais a gente age com uma consciência de satisfazer Krishna, mais Krishna vai estar também ávido por satisfazer o seu devoto. Essa é uma realização interna que acontece, que brota e que vai se intensificando quão mais a gente se entrega ao serviço devocional amoroso a Krishna. Isso depende da nossa entrega. Então, lá na Bhagavad Gita, Krishna fala, né, que eu me revelo proporcionalmente à entrega do meu devoto, à rendição. Então, quanto mais rendidos estivermos no serviço amoroso a Deus, mais Deus vai estar reciprocando com a gente, permitindo que a gente encontre a famosa plataforma Atmarama, que é encontrar o prazer dentro de nós mesmos. Isso pode parecer um clichê, mas o que é encontrar o amor dentro de nós mesmos? É quando a gente está, porque a gente está vivendo nesse mundo, e essa experiência de vida no mundo material, que nos coloca sempre numa condição de desfrutadores, essa dinâmica existencial ela é precipitada por uma série de desejos, onde a gente está, em última análise, buscando prazer, porque a alma tem como natural busca o prazer, felicidade, Ananda. E essa Ananda ela já existe quando a gente está conectado com Deus, né? Essa é uma das características da Diva Atma, que é Sat-Chit Ananda, ou seja, somos almas eternas, plenos de consciência, conhecimento e Ananda, bem-aventurados por natureza. Mas, uma vez que nos enveredamos nesse tortuoso caminho da existência material, aí ficamos numa condição Asat, Achit, Nirananda, ou seja, de impermanência, porque lidamos com o fenômeno morte, temos que lidar com esse fenômeno, inevitável fenômeno morte, não é verdade? Ficamos numa condição de Achit, ficamos na ignorância, com medo da morte, com medo dos desdobramentos da nossa existência, o que vai ser o amanhã, como é que será? E Nirananda, infelizes. Mas exatamente por quê? Porque nós estamos buscando prazer naquilo que está fora. A gente está buscando prazer nos entretenimentos que a vida material oferece. O tal do prazer sensorial, gratificação dos sentidos.
E por que esse cultivo ele não permite o encontro com Ananda, com a bem-aventurança? A gente nunca vai estar plenamente satisfeito. Então é assim que o mundo material, assim que Maya rege esse mundo material, né, estabelecido um sistema em que esse sistema ele está assim enchendo as nossas mentes da seguinte informação: para você ser feliz, você tem que ter isso, aquilo, outro, tudo objetos dos sentidos, objetos de prazer. E porque nós estamos na condição atit, na ignorância, destituídos do conhecimento das escrituras, destituído do tripé, né, da base do conhecimento todo, Guru, Shastra e Sadhu, ou seja, não estamos sendo iluminados pelo Guru, não estamos sendo iluminados pelas escrituras reveladas e não estamos sendo iluminados pelo conhecimento propagado pelos devotos predecessores e posteriores ao Guru. No caso, o Guru é Srila Prabhupada, que é o Jagadguru. Então a gente está nessa condição de atit, total ignorância. E ficamos nessa seara, ficamos assim presos ao samsara. Então essa Nanda que decorre da entrega a Deus, ela já pode ser experimentada logo nos primeiros passos da prática do serviço devocional. Se a gente for ler lá no Bhakti Rasamrita Sindhu, as características de Bhakti Yoga, uma das primeiras características qual é? Kleshagni. Que a gente vai ter um imediato Klesha Agni. Você queima Agni, fogo, né? Klesha. Os desconfortos da existência material. Sofrimento. Aquela tensão de se estar vivendo e tendo como uma certeza que vão morrer. As misérias materiais, uma delas a gente sabe que é a morte, né? As 4 misérias principais são nascimento, velhice, doença e morte. Poxa, mas nascimento? Sim, nascimento por quê? Porque já é o ingresso nesse mundo, ou reingresso, na verdade, nesse mundo transitório, temporário, efêmero, cheio de sofrimentos. Claro que tem suas belezas, tem seus prazeres, mas quando eles são cultivados separadamente de Deus, aí não tem jeito, tudo é fonte de miséria mesmo, né? Porque até ainda que a gente viva uma vida de muitas facilidades materiais, muitas conquistas materiais, mas tudo não passa de castelo de areia na beira do mar, que virá uma onda e vai derrubar tudo e vai levar tudo. Então, por isso, nascimento é também considerado uma miséria, porque a gente está preso no samsara, estamos nascendo nesse mundo. Então, depois, velhice, claro, o envelhecimento é sempre muito... A gente tem, assim, uma expressão, vou dizer assim, fofa, que se usa muito hoje, bem sentimentalista também, que é a terceira idade é a melhor idade. Mas isso não é verdade. Melhor idade é quando a gente está pleno de capacidades, mas é uma pena que normalmente nessa fase da vida a maioria das pessoas, né, elas estão mergulhadas na busca por prazer sensorial. Então desperdiça-se a melhor idade real, que é a juventude, né? E depois, quando chega-se na idade já avançada, aí quer dizer que ali é a melhor idade. Não, isso não está corroborado pelos Vedas, né?
Então, velhice, doença, claro, a doença não há dúvida, porque todo mundo em algum momento, depois do envelhecimento, chega no momento que vai ter algum tipo de sequela que vai promover, consequentemente, a sua partida desse mundo. Mas aí como é que é isso? Por que a característica do serviço devocional é o Kleshagni, que livra das misérias materiais? Porque você, imediatamente, você entende que você não é o corpo. Eu não sou um corpo material. Então, não, ninguém morre, a alma é eterna. O que acontece é a transmigração da alma, ou seja, a gente vai fazer uma viagem e vai para outra situação. Então isso já traz um alívio imediato no coração. Isso é um primeiro estágio nas características de Bhakti Yoga. Subhadha. Depois é outra característica que é auspiciosidade. A gente passa a enxergar a existência material não mais com aquela tensão, aquela ansiedade do temor do que está por vir. Porque você sabe que, caramba, eu sou uma alma, eu sou parte integrante. Você já começa a ter essa informação válida e ela começa a promover exatamente essa percepção de como que podemos tornar essa vida que permeada de situações tensas e desconfortáveis, como nascimento, velhice, doença e morte, como algo auspicioso. Por quê? Porque existe o cultivo através do autoaperfeiçoamento. E aí, olha que coisa linda. Então, Subhadha, auspiciosidade. A vida é auspiciosa quando ela está integrada com os princípios de Bhakti Yoga. Isso é um alento para o coração, a mente se pacifica, você fala, uou, beleza. E isso também te remete o quê? A investir nesse caminho. Você fala, opa, esse é o verdadeiro caminho a ser adotado. Não é isso? Depois vem Chandra Ananda Visheshatma. A pessoa goza de uma felicidade. Chandrananda Visheshatma. A bem-aventurança, que é uma condição, gente, que está bem além do conceito de felicidade, tá? Porque a felicidade, ela é um elemento desse mundo material, que é, eu tô feliz. Aconteceu, meu time ganhou. E tô feliz. Mas aí no outro jogo lá, teu time perde. Meu time perdeu. Dualidade, né? Felicidade e infelicidade. Matras parshastu kanteashi tosna shuka dukada. Krishna explica lá no segundo capítulo do Bhagavad Gita exatamente que felicidade e aflição são como as estações de verão e inverno, que são fruto da percepção sensorial e que vêm e vão no devido curso do tempo. Então essa felicidade mundana, ela tem um outro polo que é a infelicidade, é a gangorra. Então se a gente vive nessa busca da felicidade material, você está submetido também à inconstância da felicidade da felicidade e a infelicidade, essa dualidade. E essa Chandrananda Visheshatma que eu me refiro, que as escrituras se referem, é na verdade uma bem-aventurança, tá para lá do conceito de felicidade. Por quê? Porque ela estabelece uma plataforma de equanimidade. As situações adversas da vida, elas não são mais vistas como situações que promovem infelicidade. Você enxerga aquilo como, primeiro, devido ao Jnana e Vairagya, né? Conhecimento, Jnana e Vairagya, o desapego, e devido à luz do conhecimento escritural, dos ensinamentos de La Prabhupada,
Você sabe que aquilo que está acontecendo na sua vida, aquele revés, você é merecedor dele. Então você não se lamenta. E você aceita aquilo e entende, eu mereço porque é uma reação de ações passadas e eu vou aqui me nutrir, me iluminar com essa situação adversa pela qual eu estou tendo que passar. Então você transforma, é aquele famoso ditado que fala tirar o néctar do veneno. E através dessa atitude, em vez de você ficar na dualidade, agora eu estou sofrendo por causa disso, não, você usa como trampolim para o seu crescimento e isso também promove a mesma bem-aventurança pela sua capacidade, a sua resiliência, a sua resignação, sua capacidade de lidar com esses aspectos duais de felicidade, aflição da existência material. E aí você também se mantém bem-aventurado. Krishna me mandou essa prova, eu tenho que passar nessa prova, eu vou então, ok, Krishna, eu aceito. Eu sou merecedor. Primeiro ponto, o devoto não deve nunca se lamentar por nada. Por quê? Porque é ignorância. Tudo que acontece na nossa vida é resultado dos nossos próprios atos passados. Então a gente tem que saber suportar isso, aceitar isso. Então aí você fica o que? A sua estrutura emocional ela não se abala. Por quê? Porque você está iluminado pela luz do conhecimento. Então isso promove o quê? Bem-aventurança interna. Esse é o estado de Atmarama, do devoto puro. Porque tudo que ele está assim, integrado, é em consciência de Krishna. E aí essa é a contrapartida que Krishna oferece em amor ao seu devoto, nessa reciprocação amorosa. E essa certeza, essa conexão, deixa a gente muito forte internamente e muito feliz. Então isso é um estado Atmarama. E você não está dependente de fatores externos. Você não depende do, eu vou à praia, amanhã está chovendo, eu não vou à praia porque choveu, o tempo está ruim, meu Deus, planejei tudo, as minhas férias, eu viajei para um balneário de praias e agora está chovendo a semana inteira, minhas férias foram horríveis, né? Você está sempre dependendo do que está à sua volta. Você depende de circunstâncias externas para encontrar felicidade. Não vai encontrar nunca. Então nós estamos falando aqui de bem-aventurança. Então por isso que isso não é um clichê. Entendeu? Encontrar o prazer dentro de você. É porque você está firme. Servindo Deus. Com o objetivo de servir. E vejam bem, ainda que a gente não esteja nem assim, a gente possa se denominar um devoto, entendeu? Mas você está ali nos primeiros passos do processo de Bhakti e Krishna é tão bondoso que ele já vai te dando aquilo que a gente chama de amostras grátis. Assim como você vai no mercado, essas analogias de Prabhupada são sempre maravilhosas, né? E exemplificam bem essa situação, né? Você vai no mercado, aí tem lá um produto novo, aí tem um promotor de um determinado produto, que é um produto saboroso, e a rimsa, tá? Sem violência, é um produto que a gente pode provar. Aí você vai lá e prova aquilo, caramba, que gostoso! Então você vai receber uma amostra grátis, ali vai poder sentir o gosto. Krishna faz isso também, mesmo na nossa caminhada, no início da nossa caminhada em Bhakti Yoga, exatamente como eu mencionei lá no primeiro estágio, né, o Kleshagni, você já sente um alívio das aflições materiais, logo no começo. Mas você não vai viver de amostra grátis, né? Tal qual o produtinho lá que o promotor no supermercado está assim oferecendo para os consumidores. Para você depois obter aquele produto, você tem que ir lá trabalhar, ter a renda
para poder comprar mais um produto, não é isso? Tem que ter o esforço, a entrega, a determinação, o desejo de obter aquilo. Então é assim que funciona esse mecanismo de Bhakti Yoga. A gente tem que cultivar o desejo, tá? A gente não pode esmorecer. Isso tem que ser sem parar. Saraim pusam paro dharmo jato bhaktira doksaje haitukia pratihataya yatma suprasidati. Srimad Bhagavatam, ele menciona esse shloka, esse verso, que fala exatamente sobre que esse Jato Bhaktir Adoksaje, né, esse serviço devocional, Bhakti é o mais elevado estágio, né, do serviço devocional. Ele é o Parodharmo, é o dever ocupacional supremo. Ele revela a Doksaja. Ele revela Deus que não pode ser percebido com as funções sensoriais. Ele não pode ser visto com os nossos olhos materiais. A não ser, claro, através da deidade. Isso é mais uma dádiva de Srila Prabhupada, né, que permitiu, que nos trouxe o culto, a arte a Vigraha. Mas, tá, tem que ter visão, a gente tem que desenvolver a visão transcendental para poder perceber Deus, né? E nesse cultivo, aí que vem a questão, né? Haitukia pratirata. Você tem que agir numa plataforma que é a Haituki, sem reto, ou seja, sem interesses pessoais. Que interesses pessoais são esses? O interesse do falso eu. Entendeu? Da mente materialmente condicionada que está atrelada à gratificação dos sentidos, ao prazer sensorial, e que quer obter prazer com as coisas externas. Então você elimina isso. Não, não é isso. O que eu quero dar é prazer a Deus, porque Deus é que é a fonte de todo prazer. É Ele que vai me permitir. Na verdade, você não tem que ser movido nem por esse desejo, né? Isso aí já é um estágio bem elevado, tá? Mas no sentido de que você não tem desejos pessoais. Mas num primeiro momento, claro, a gente deseja o desenvolvimento espiritual, para que a gente possa se qualificar e se capacitar a chegar ao estágio de que eu não tenho desejo mais para nada. Krishna, faça de mim o que quiser. Bem dentro do conceito que Bhaktivinoda Thakura expressa no seu Sharanagati, que são poemas que falam exatamente de rendição, né? Então ele pede a Krishna, Krishna, esse negócio de livre-arbítrio, não quero não, fica para você. Eu quero ser um cão na sua porta. Fiel a você, ó Krishna. Então, a Haituki significa o quê? Eu não tenho desejo de nada. Krishna, ok, vamos embora, eu quero te servir amorosamente, sem desejos pessoais. O único desejo é servir Deus. E deixa que Deus cuida do resto. E Ele vai cuidar. E a Pratirata é um cultivo que tem que ser ininterrupto. Então esse cultivo tem que ser ali sempre, né? Sempre. Não pode ser, hoje eu vou cantar Hare Krishna, hoje eu vou lá no templo, hoje eu vou fazer um serviço devocional, amanhã eu vou dar uma curtida e tal. Não, beleza. Não é que a gente vai se abster do mundo material. Mas a gente precisa se inserir numa disciplina diária. Tudo para se obter, para se conquistar, tem que ter alguma disciplina. Porque eu vou fazer o vestibular. Meu filho vai fazer vestibular, então ele está estudando todos os dias e faz o curso e tal. Tem que ter um esforço, tem que ter uma entrega. O fulano agora está malhando na academia, ele está lá quer ficar, né, mais assim, forte fisicamente. Aí tem que ter a alimentação, a regra, o horário, um cultivo. E vida espiritual não é diferente. Tem que ser um cultivo ali, passo a passo, dia a dia. Então a Pratirata, ele dá exatamente esse norte, né, de você criar uma disciplina diária. E a gente tem uma ferramenta poderosa que é essa aqui que a gente está utilizando agora, né, onde nós temos a possibilidade de conectar nossa função auditiva, que é até um aspecto aqui Prabhupada usa, eu vou falar sobre isso também, de você usar
Isso é serviço devocional. Você usa a sua audição para ouvir tópicos sobre Krishna. Então essa ferramenta diária, 8 da manhã, isso com o Rio. Temos aqui Facebook e também alguns devotos, como eu faço regularmente, para Vioma, Haridarshana, transmitem simultaneamente também no Instagram. Então olha que maravilha. Todo dia você pode ouvir o Bhagavatam e isso é fundamental. Esse é um dos 5 elementos básicos para progresso na vida espiritual. Ouvir o Srimad Bhagavatam. Entendeu? Ouvir o Srimad Bhagavatam é assim uma ferramenta extremamente poderosa, eficaz, que vai empurrando a gente e cada vez mais a gente vai entender a importância de todo dia a gente estar conectado com o conhecimento. A força que esse conhecimento dá para que a gente possa adotar as práticas devocionais, para desenvolver o autocontrole e para promover a coisa mais fantástica que a gente tem que entender, que Prabhupada veio oferecer para a gente, que é a possibilidade de gerirmos as nossas próprias vidas dentro de uma perspectiva real de bem-aventurança. Sabermos cuidar de nós mesmos, isso não tem preço. Não tem preço. E nós nos prepararmos para todas as situações da vida. Todas. Tá sereno, calmo, sereno, lúcido, com os olhos abertos para a realidade, usando a expressão de Purusharthaya Swami, ele usa muito essa expressão, né? Olhos abertos para a realidade. E firmeza, sabendo que estou no caminho. Né? Então, voltando lá às 6 características de Bhakti, eu já cheguei no Chandrananda Visheshatma. Depois vem o Moksha Laguta Kriti, que significa, aí conecta até com aquela citação que eu mencionei de Prabhupada. Ele sempre faz o combate ao impersonalismo, né? Porque o Moksha Laguta Kriti significa que o devoto avançado, ele desdenha dessa liberação impessoal. Ele desdenha, na verdade, da salvação, no sentido de não ter que nascer mais no mundo material. Por quê? Porque ele fala assim, Krishna, voltando também lá ao Bhaktivinoda Thakur, faça de mim o que quiser. Fica por sua conta. Eu só quero estar conectado contigo. Prabhupada até manifestou esse desejo, né, de voltar depois que ele partiu, né, na sua missão que ele teve aqui, implementando a ISKCON, o movimento Hare Krishna, promovendo a propagação, né, pelos 4 cantos do mundo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, ou seja, realizando a predição do Sr. Nityananda Prabhu, de que o Mahamantra Hare Krishna seria entoado em todas as cidades, vilas e aldeias. Depois que Prabhupada cumpriu a sua missão, partiu desse mundo, mas ele partiu e ele deixou assim ele expressou o desejo de que nascer nos planetas infernais, planetas inferiores, para poder também estar ali socorrendo as almas condicionadas que também estão presas ao ciclo de nascimentos e morte. Então o devoto, ele sequer está pensando em liberação do mundo material. Ele quer servir Krishna. E Krishna sabe aonde vai botar ele para servi-lo melhor do que todo mundo. E Krishna garante o seu devoto. Entendeu? Porque o devoto também está entregue a Krishna. Então isso daí é que dá total convicção. Isso aí que permite o estabelecimento da plataforma Atmarama. Que não é então um clichê, não é uma expressão assim barata, não. Isso
É algo de muita profundidade. Né? Então, deixa eu ver aqui no significado algum outro ponto importante. Estes devotos puros não são sentimentalistas mundanos, mas sim verdadeiros realistas, porque suas atividades são apoiadas pelas autoridades védicas, que têm prestado atenção auditiva aos fatos mencionados nos textos védicos. O padre ele tem uma expressão dele, uma afirmação que ele fala que filosofia sem religião é especulação mental. E religião sem filosofia é sentimentalismo. Porque o que acontece? Querer entender a existência sem o estabelecimento de um link com a fonte de toda existência, isso se dá através da religião. Essa religião que eu me refiro, gente, estou falando do Sanatana Dharma, não estou falando de religião mundana, que está contaminada por valores culturais, por dogmas, por, enfim, folclore até. Não, estou falando aqui de Sanatana Dharma, né? Dever ocupacional eterno da entidade viva, que é o que realmente linka a entidade viva com o Ser Supremo. São os valores da religião dados pelo próprio Deus. Então não tem aí a mácula, a infiltração, a contaminação da informação. A informação ela é precisa, ela é direta e reta e deve ser compreendida com o auxílio do guru, do mestre espiritual. Então, Prabhupada está falando aqui, o sentimentalista mundano é aquela pessoa que não tem filosofia. Ele, Deus, 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 mas ele não entende Deus, ele não sabe como é que ele vai se relacionar com Deus. Ele tem uma relação ali sem profundidade, entendeu? Então esse é o sentimentalista mundano, né? E religião sem filosofia, não, exatamente, filosofia sem religião, especulação mental. E religião sem filosofia, sentimentalismo. Beleza, então eu falei do sentimentalista, né? Aquela pessoa que é um religioso, mas está ali preso a uma religião mundana, cheia de dogmas, folclores e, em última análise, é um conhecimento já contaminado por aspectos culturais. Até por isso a gente observa no mundo todo, por que tem tantas religiões? A religião lá no Japão, a religião lá não sei de onde, a religião, mesmo na Índia, o hinduísmo, é cheio de contaminação, né? Porque o hinduísmo, em última análise, ele é oriundo dos Vedas, mas é uma interpretação já está contaminada, né? Eles não estão tendo a correta interpretação dos textos védicos. Contaminou. Então, por isso é o sentimentalismo. E a filosofia sem religião, a especulação mental, porque os gyanis, por exemplo, que querem entender com o intelecto a existência, eles ficam ali mastigado e nunca chegam a lugar nenhum. Exatamente pelo fato de que eles querem, através dos próprios esforços e das suas potencialidades físicas, psíquicas, entender Deus, entender, na verdade, o mundo, a existência. E porque eles não fazem esse link da aceitação da fonte energética que promove tudo, eles ficam
o que Prabhupada chama de mastigar o mastigado. Então fica na especulação mental, fica só especulando, 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 especulando. E o desenvolvimento no conhecimento espiritual, ele depende da misericórdia de Krishna, ou do Guru, que é o representante de Krishna. Então é fundamental, para sair do mastigar o mastigado, a filosofia ela tem que trazer o que é o elemento Deus. Entender isso. E aí tudo, as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. Você vai encontrando razão, respostas para tudo. E isso vai permitir que a gente efetivamente vislumbre a realidade eterna. A gente começa a entender de uma forma filosófica, sensata, coerente. Existe o plano do absoluto, o plano espiritual. Isso não é só um dogma, um sentimentalismo. Porque lá no céu, Deus está lá no céu, e aí você... Não, você entende assim com muita certeza. E é isso que vai levar a gente ao real desenvolvimento espiritual. Tá? Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavandiva Guru Krishna Prasadepaya Bhaktilata Bidya. Isso é no Chaitanya Charitamrita, fala que a entidade viva, ela está aí vagando, nascendo e morrendo em diferentes planos de existência. Brahmanda, planos elevados. Brahmite, planos inferiores. Muito sofrimento. Experienciando essa dualidade da existência material, situações muito confortáveis, materialmente falando. Nascendo em condições muito opulentas, sob o ponto de vista material. Então, a pessoa experiencia, fica perdida nesse samsara. E vai ser através da misericórdia de Guru Krishna Prasadepaya que ela vai receber então Bhaktilata Bidya, a semente da trepadeira do serviço devocional. Mais uma linguagem poética também muito bonita, né? Semente da trepadeira. A trepadeira no sentido de que... Por que a trepadeira? Porque a trepadeira é uma planta, um vegetal, que ela vai o quê? Ela vai em direção à luz, né? Ela está buscando, ela vai se elevando, ela vai subindo. Então, no sentido de que nós vamos ter a oportunidade também do nosso desenvolvimento espiritual em busca o quê? Da luz, que é o conhecimento acerca de Deus. Ouvir sobre Deus, seus tópicos, seu nome, a forma, qualidade, passatempos. Né? Até a Prabhupada menciona aqui, né? Este estágio mais elevado de relacionamento com o Senhor pode ser atingido simplesmente por se ouvir sobre ele, seu nome, forma, qualidade, etc. De fontes autênticas. Aí está a parte que eu estava aqui me referindo, né? De você receber o conhecimento de uma fonte autorizada. Porque se a gente se atrela com uma religião mundana, impregnada de desvios filosóficos, contaminações, más compreensões, porque além da questão de uma má interpretação de um texto sagrado, tem a questão das pessoas mal intencionadas, que usam textos sagrados para criarem seus sectos, né? Aquela coisa do pastor e das ovelhas. Então também tem esse componente perigoso, a beça. Né? Mas enfim, então está se falando aqui sobre o que? Se ouvir de fonte autorizada, usar a função auditiva em serviço devocional e dessa forma ir se iluminando, né? Se impregnando do desejo de servir Deus amorosamente. Né? Então esse é a grande oportunidade que Prabhupada nos trouxe. E finalizando aqui, acho que vale a pena também fazer a citação aqui desse ponto,
que é exatamente o que eu estava falando, né? Prabhupada menciona, né? Estágio mais elevado de relacionamento com o Senhor, ouvir sobre ele, sobre o Senhor de fontes autênticas, como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, recitado por devotos puros e imaculados do Senhor. A isso remete aquele famoso verso Nigama Kalpa Taror Galitam Falam Shuka Mukha Melita Drava Samyutam Pibata Bhagavatam Rasam Alayam Muhur Ahur Rasika. Agora me perdi na última linha. Nigama Kalpa Taror Galitam Falam Shuka Mukha Mitra Drava Samyutam Pibata Bhagavatam Rasam Muhur Ahur Bhuvi Bavukaha. Faltou uma palavra aí. Muhur, Arur, Rasika, Bhuvika, Bavukaha. Acho que é isso, tá? Que tá falando o quê? Que sobre esse conhecimento do Srimad Bhagavatam como o fruto maduro da árvore dos desejos. Nigama, Kalpa, Taror, Galitam, Falam. Do fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica, que é o Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana. E ele emanou da boca de Shukadeva Goswami. E aí se explica exatamente que por isso ele ficou mais doce, esse conhecimento ele ficou mais doce ainda, porque ele está sendo transmitido pela boca de um devoto puro. Explica-se, Shukadeva quer dizer, Shuka quer dizer papagaio. E é dito que o papagaio, quando ele toca com seu bico uma fruta, aí ele vai tornar essa fruta ainda mais doce, mais nectária. Então faz essa correlação de que o conhecimento transmitido da boca de um devoto puro, ele torna esse conhecimento ainda mais doce. Mas por quê? Exatamente pelo fato de que ele impregna esse conhecimento com o elemento amor. E o amor é exatamente o quê? É o elemento que incrementa todo e qualquer tipo de relacionamento. Por exemplo, se você tem real amor pelo trabalho, pelo seu ofício, aquilo torna o seu trabalho muito prazeroso. Porque você faz aquilo com amor. Você oferece a sua... Interessante, né? Ainda que seja... Estamos falando aqui de plataforma do mundo material. A pessoa trabalha num determinado ofício, mas ela faz aquilo com amor. Essa é a sua contrapartida para receber a sua remuneração. Então, porque ela tem essa entrega no que ela faz, aquilo é muito mais prazeroso. Porque está o quê? É moldurado pelo elemento amor. A amizade. Quando você tem real amor pelos seus amigos, normalmente os amigos são as pessoas que a gente tem um trato amoroso. A gente gosta de encontrar pelas afinidades. Né? No caso de nós, devotos, sempre é muito bom a gente estar com os devotos. Não é verdade? Por quê? Porque tem essa sintonia, tem essa troca saudável de experiências, de conhecimentos, de realizações. Então o elemento amor na amizade também, e mesmo na amizade mundana, quando tem, ainda que não seja o amor dentro de uma perspectiva real, né? Que o amor mesmo é aquele que nos conecta com Deus, né? Que faz com que... É um relacionamento que tem Deus no centro e que um ajuda o outro na caminhada para o autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Isso é amor, que nos conecta com Deus. Que o real amor é o amor que está relacionado com Deus, não tem jeito. Então, ou seja, o amor... ele torna tudo agradável. Então, por isso, quando o conhecimento das Escrituras ele é reverberado, ele é propagado por um devoto puro, porque ele está com esse componente do amor, serviço devocional amoroso, ele potencializa esse conhecimento. É muito diferente ouvir o Bhagavatam, por exemplo, de um recitador do Bhagavatam, uma pessoa que aborda o Bhagavatam tecnicamente. Ele pode ter muita eloquência para falar tecnicamente sobre o Bhagavatam. Mas porque ele não tem o componente devoção, aí
conhecimento que ele transmite vai ser seco, árido. Esse é o ponto. Então, é importante a gente estar ouvindo os devotos, esses devotos puros e imaculados do Senhor. Né? E a potência de Srila Prabhupada é tal que ele permitiu que muitas almas, sadhana bhaktas, ingressassem firmemente no processo de Bhakti Yoga e pudessem atingir estágios mais elevados e estarem também, devido a essa entrega à missão de Srila Prabhupada, que é a missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, eles se tornam pessoas potentes para darem continuidade a esse conhecimento propagado por Prabhupada inicialmente. Então nós temos aí devotos que têm a capacitação, né? Tem aquela expressão que fala que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então são devotos que optaram por aceitar o processo de sadhana bhakti, ou vaidhi bhakti, são as disciplinas, né, regras, regulações, que é o estágio preliminar de bhakti. E através dessa entrega, dessa disciplina, eles foram tendo desenvolvimento gradual e estão ali firmes no propósito de servir Deus, servir a missão de Srila Prabhupada e, portanto, são elos nessa corrente virtuosa de Bhakti Yoga. Srila Prabhupada aqui, já fico por aqui. Estou vendo aqui que hoje temos comentários. Aqui no nosso Insta tem uma turminha que conectou. Bhagavan, Tatu, que é o Nishinha Bhagavan, Hare Krishna, Nishinha Bhagavan. Aí ele manda aqui, Bhagavan é o Nishinha Bhagavan, Bhagavan Tatu, baita tatuador, faz com amor. Tatuagens belíssimas, assim, algo assim realmente incrível. E ele fala aqui, começar agradecendo o que já tem e não lamentar pelo que não tem. É um ensinamento básico, né? O devoto não se lamenta por nada. Diz-se que a única coisa que o devoto pode se lamentar é por ver o sofrimento das almas condicionadas nesse mundo material. Fora isso, não tem que ter lamentação por nada. Obrigado, tá, Nishinha Bhagavan, por seu comentário. Ademas Alves, bom dia, Ademas. Haribo, tá aqui com a gente o Ademas. Querido amigo de décadas. Tem mais nenhum comentário aqui no nosso... Ah, tem sim. Pera aí, vou chegar aqui, ó. Já chego aqui no nosso Face também, tá? Então vamos lá. O RD Castilho mandou aqui um Haribo, botou a mãozinha posta. Thalita MP, também Hare Krishna, Thalita. Obrigado por sua participação. Haridasa 192, Hare Krishna, bom dia para você. Aí ele manda aqui o Haridasa. O Bhakti, diferente de outras visões orientais que pregam a aceitação, prega o controle da mente. E no próprio Gita, Krishna diz que esse controle é muito difícil. Como galgar no processo espiritual sem frustração? Pô, legal esse ponto. Esse ponto é um ponto muito importante, tá? Porque a questão da frustração, sabe? A primeira coisa, o Haridasa, que eu diria, é que a gente consiga realmente nos enxergar aonde nós nos encontramos na nossa jornada espiritual. Esse é um primeiro ponto. Porque o processo de Bhakti ele é muito poderoso e ele pode também promover uma... Olha que interessante, né? Se ele não for cultivado com muita sinceridade e muito cuidado, é o princípio do orai e vigiai. Você está olhando internamente, se conhecendo, entendendo
os mecanismos da sua mente, se você não tem esse controle lá imediato, isso é muito o Bhakti, ele te dá desvenda muitos mistérios, tá? Ele faz você ter realizações internas muito intensas. Isso é perigoso, porque você pode começar a achar que você é especial, que você é algo assim, uma alma. Isso não é incomum, não, tá? Não é incomum. Isso daí significa, é o sarradismo. Tá? A pessoa, ela tem algum tipo de realização e ela já começa a achar que está atingindo esferas elevadas de espiritualidade. E entra numa viagem. E aí, já viu, né? Mas, ainda que a pessoa não se enverede por esse desafortunado caminho, em que o ego falso dela vai estar predominando, na verdade, porque ela está começando a se achar algo demais, ainda que a pessoa tenha suas realizações e ela não esteja realmente com esse mecanismo ativo, tá, de ilusão, mas o entusiasmo na vida espiritual, que é muito importante, ele tem que ser também controlado, porque senão a gente fica muito entusiasta e começa a querer dar passos maiores do que a perna, tá? E quando a gente quer, se você vai subir uma escada e você quer atingir um degrau, lá você está no primeiro degrau e você quer ir para o 6º degrau de uma vez só, você pode tomar um tombo e se machucar, né? E o mesmo acontece em termos da nossa busca espiritual. E essa queda, essa frustração em você ter que lidar com um anarta seu, uma contaminação, a dificuldade de superar uma influência negativa que você tem, você achar que você já pode chegar naquele ponto e você não chegar, e você se dar conta de que não, isso pode te jogar para o desentusiasmo. E aí você começar a achar que não é por aqui, não, eu não tenho capacidade, não dá para mim, e aí você retoma expectativas espirituais, entendeu? Então, olhos abertos para a realidade, passo a passo, gradualmente, desenvolvimento gradual, sólido e com muita sinceridade, tentando eliminar completamente desejos pessoais, tá? E claro, associação com os devotos, a leitura constante das escrituras, ouvir o Srimad Bhagavatam, tudo isso permite que se caminhe com lucidez, tá? Para não ter essas frustrações que são muito danosas na vida espiritual. Lidar com insucesso em alguma situação espiritual, ela pode ser muito danosa, porque precipita o ego falso, entendeu? Uma pessoa que fica criando uma expectativa em última análise, e quando essa expectativa não é atingida, isso gera uma frustração. Então, é importante esse cuidado, né? Adotar o processo com muita cautela, com muita firmeza, com muita determinação e caminhar gradualmente, passo a passo, no seu desenvolvimento. Fase por fase, sem querer queimar etapas, sabe? Muito obrigado, um ponto muito interessante, Haridas, valeu. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Acho que fica por aqui, pessoal do nosso... sim, Haridas. Então não é sobre aceitar o fluxo, mas de controlar a torrente. Eu acho que são as duas coisas, né? Porque aceitar o flow, o fluxo, em consciência de Krishna, é importante você se alinhar, né? Porque quando você começa a caminhar no processo de Bhakti, você começa a perceber a mão de Krishna na sua vida. Então você aceita esse fluxo que você menciona, entendeu? Mas claro, a Maya, ela tá ali, né? As ervas daninhas, elas estão ali também se
manifestando no entorno da plantinha de Bhakti. Então, é o constante atenção, né, no que fluxo é esse. Né? Mas sim, controlar a torrente. Eu acho que são as duas coisas, entende? Né? Você vai no flow da vida espiritual, mas também controlando uma euforia, uma realização que você está tendo, aí você já entra numa espiral assim de até uma certa ansiedade, né? De muita expectativa. Não, isso não é legal. Tem que controlar essa torrente. Tem que ser tudo bem sólido, né? Bem sólido. Bacana esse ponto, Haridas. E aqui no nosso Facebook, o Marcos Hahnemann, já é Marcos Hahnemann, bom dia. Ele mandou bom dia aqui para todo mundo. Mandando bom dia aos Vaishnavas presentes. Os Vaishnavas e os não Vaishnavas, né, Marcos Hahnemann? Para todo mundo, né? Que está conectado aqui. Agada Shalabi, Marcelo Magalhães. E tem aqui já um comentário. Anabela Oliveira mandou um Hare Krishna. Obrigado, bom dia para você. O Lila Das, que está sempre pregando também aqui nos nossos canais, que é lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele manda aqui pra gente. Hare Krishna, bom dia, reverências. Aceite as minhas. Em consciência de Krishna, não eliminamos o desejo. Apenas trocamos os desejos que nascem da confusão mental por um único desejo, o de servir Krishna. Esta atitude é a perfeição do livre-arbítrio e que culmina, na verdade, liberdade e resgate de nossa essência ontológica, Satchitananda. Hare Krishna, obrigado por suas palavras. Viu? Em poucas palavras, ele sintetizou toda a essência do cultivo de Bhakti. Aí ele manda aqui também o Lila Das. Para nós Vaishnavas, bem como para os católicos, a filosofia deve estar a serviço da teologia e da revelação. O Lila Das, ele tem bastante elementos de várias linhas filosóficas dos filósofos antigos. Isso é muito legal porque agrega muito, né? Sempre promove aulas bem interessantes com esses componentes filosóficos distintos e que se somam e que, na verdade, estão todos impressos nas escrituras, né, dos Vedas. E ele continuando aqui, vou ler novamente. Para nós Vaishnavas, bem como para os católicos, a filosofia deve estar a serviço da teologia e da revelação. Ambos são importantes e complementares, mas é necessário esta hierarquia. Bom ponto. Muito obrigado por sua participação, Lila Das. O fenômeno revelação, ele em Bhakti é algo assim muito palpável, né? Muito palpável. A gente consegue ter assim realizações intensas através do processo de Bhakti Yoga. E são essas revelações que elas vão promover o desenvolvimento daquilo que hoje em dia é assim muito questionado, que é a fé. Só que a fé, o conceito de fé que é questionado na sociedade hoje contemporânea, moderna, é a fé que está relacionada com as expectativas que as religiões mundanas querem nos incutir, aquilo que a gente deve cultivar. Essa fé cega, né, que está alicerçada em dogmas, em
Porque a fé Vaishnava, ela está no outro patamar. Ela está falando exatamente de revelações internas muito intensas. Então, na verdade, se traduz esse conceito de fé como convicções. Nós vamos desenvolvendo convicções que permitem a gente entender que eu estou no caminho certo. Porque você aufere os resultados da prática devocional. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitran, Idan, Uttamam, Pratyaksha Vagamandar, Myansu Sukankartum, Avyayam. Krishna explica que esse conhecimento, ele é o rei do conhecimento, o rei da educação. Ele é o mais secreto de todos os segredos. E porque ele dá uma percepção direta do eu, ele é a perfeição da religião. Pratyaksha Vagamandharmyam. Ele é a perfeição da religião. Por quê? Porque é o processo, ele permite a realização direta através da prática devocional. Você tem, porque as escrituras falam, né? Alçada na Bhakti, faça isso, não faça aquilo. Você tem os yamas e os niyamas, né? Você tem aquilo que você deve fazer, as práticas devocionais, o processo que você deve seguir. E aí quando você segue isso, você vai colhendo os resultados desse processo. E aí isso traz muita convicção, muita fé. Pratyaksha, o processo empírico. Você obtém a realização pela percepção direta. Então isso é muito poderoso. Então a fé, ela se estabelece como algo assim que é um fato irrevogável. Né? Você sabe que, caramba, eu estou indo nesse caminho e eu estou atingindo os objetivos. Muita convicção do que você está fazendo. Beleza? O Marcelo, Bhakti Yoga seria um caminho para alcançar o Samadhi? Então, até depois, o que seria Samadhi? Samadhi é um estado de consciência, né? Pleno, de integração do ser com o Ser Supremo. Tá? Em termos de Bhakti Yoga, esse Samadhi, ele é Atmanivedana. É você se entregar de corpo, mente, alma, inteiro para Deus, para a vontade de Deus. Aí você vai estar atingindo esse estado de consciência, esse Samadhi, entendeu? Shravana Kirtana Vishnu Smaran Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedana. Os 9 processos de Bhakti Yoga. O 9º estágio é o Atmanivedana. Onde esse é o Samadhi do Vaishnava. É seu estado de consciência de total entrega para Deus. Acho que é isso que eu posso dizer aqui. Tá bom? Então, meu querido Rodrigo Monarca também conectou aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo, por sua participação. Não temos mais nenhum comentário. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que sexta-feira já precede o nosso final de semana e você, especificamente do Rio de Janeiro, tem lá nosso templo Hare Krishna, né? ISKCON Rio Bhakti Center. A gente convida você a participar das nossas atividades. Final de semana sempre tem o Yoga para Todos, aos domingos, às 10 da manhã. Não está mais sendo realizado aos sábados, devido à falta de quórum, né? As pessoas normalmente estão mais dispostas aos domingos de fazerem o Yoga. E no domingo, às 4h30 da tarde, tem um Festival Transcendental. Isso se aplica também para você que está em outros grandes centros, outras cidades no Brasil, em que tem algum centro cultural, tem um Preaching Center, tem um templo Hare Krishna, que tem um festival de domingo. Então vocês sejam sempre bem-vindos ao templo Hare Krishna
para participar das nossas atividades, tá bom? Marcos Hanuman mandou aqui, Jai Shila Prabhupada Gaura Premanande. Hare Krishna, Marcos, obrigado pela participação. E a participação de todos vocês também foi bem legal, essa interação com os comentários. Obrigado, Lila Das, por seus pertinentes e elevados comentários. Muito obrigado. E a todos vocês aqui também do nosso Instagram que participaram, tá bom? Bom final de semana para todos. Hare Krishna. E como diz aqui o Marcelo Magalhães, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Jai.